Imagina você estar andando de boa pela rua e do nada a sua vizinha começa a dançar igual uma maluca, sem música e sem motivo nenhum. Parece uma trend bizarra do TikTok, mas isso aconteceu de verdade em 1518 e acabou virando um dos maiores pesadelos da história humana. Tudo começou na cidade de Estrasburgo, na França, quando uma mulher chamada Frau Trofea simplesmente saiu de casa e começou a quebrar tudo na dança. Não era uma dancinha de comemoração ou um passinho rápido, ela estava totalmente fora de si, com os olhos vidrados. O mais bizarro é que não tinha absolutamente nenhuma música tocando no ambiente. Apenas o som dos pés dela batendo contra as pedras da rua. Ela dançou por horas seguidas, o suor escorrendo pelo rosto, sem parar nem por um segundo para beber água ou descansar as pernas. O dia virou noite. As pernas dela já estavam cheias de bolhas e sangrando, mas o corpo simplesmente não obedecia aos comandos para parar. A galera que estava em volta achou que era uma piada ou alguma promessa religiosa muito louca, mas o horror estava só começando. Passaram-se 24 horas e a Frau Trofea continuava lá, se jogando no chão e girando de um lado para o outro sem parar. O cansaço dela era visível, o rosto estava pálido de exaustão, mas uma força invisível parecia puxar os seus pés. Em poucos dias, aquela loucura isolada começou a se espalhar igual a um vírus altamente contagioso pelas ruas medievais da cidade. Mais 3 pessoas olharam para ela, se sentiram hipnotizadas e simplesmente entraram no mesmo ritmo bizarro e frenético. No final daquela primeira semana, já eram mais de 30 pessoas transformadas em dançarinos zumbis pelas praças de Estrasburgo. Ninguém conseguia entender o que estava rolando, e o pânico começou a tomar conta de quem assistia àquela cena grotesca. Imagina o desespero das famílias vendo seus pais, mães e filhos dançando sem parar, chorando de dor, mas sem conseguir controlar o próprio corpo. Eles imploravam por socorro com os olhos, mas os pés continuavam executando passos rápidos e violentos contra o chão. As autoridades da cidade e os médicos da época ficaram completamente sem reação e sem saber o que fazer para conter a crise. Naquela época, a medicina era super primitiva, então qualquer comportamento bizarro já era sinônimo de feitiçaria ou castigo divino. Os médicos decidiram analisar os pacientes e chegaram a uma conclusão que, hoje em dia, parece a coisa mais absurda do mundo. Eles disseram que o problema era que os dançarinos sofriam de algo chamado sangue quente no cérebro. A receita médica deles para curar essa doença bizarra foi ainda mais inacreditável e piorou a situação de um jeito catastrófico. Eles decidiram que a única solução para curar os pacientes era fazer com que eles dançassem ainda mais até cansar. Para isso, o governo da cidade abriu os grandes salões públicos e até construiu palcos de madeira no meio da praça. Para piorar o erro, eles contrataram músicos profissionais com tambores e flautas e dançarinos pagos para manter o ritmo da galera. A ideia era criar uma mega balada medieval forçada para que as pessoas gastassem toda a energia e o sangue esfriasse. O resultado dessa estratégia genial dos médicos foi um verdadeiro cenário de filme de terror no meio de Estrasburgo. A música alta e os palcos só atraíram ainda mais pessoas, transformando o evento em um surto coletivo sem precedentes. Em menos de um mês, o número de dançarinos saltou de 30 para mais de 400 pessoas, quebrando tudo nas praças. O centro da cidade virou uma pista de dança macabra, cheia de poeira, gritos de dor e o som constante dos tambores. O calor do verão europeu estava escaldante, o que tornava a situação daquelas pessoas um verdadeiro sofrimento físico extremo. Sem água, sem comida e sob um sol de rachar, os corpos começaram a falhar de um jeito muito violento. E foi aí que o pior aconteceu e as primeiras mortes começaram a ser registradas pelas autoridades da cidade.
O esforço físico era tão absurdo que dezenas de pessoas começaram a sofrer ataques cardíacos fulminantes no meio do palco. Outras pessoas simplesmente desmaiavam de exaustão extrema e sofriam derrames cerebrais por causa do calor e do esforço contínuo. O chão dos palcos de madeira começou a ficar manchado de sangue que saía dos pés totalmente destruídos dos dançarinos. Segundo os relatos históricos oficiais da época, cerca de 15 pessoas morriam por dia por causa dessa praga misteriosa. Era um espetáculo grotesco. Alguém caía morto no chão e o dançarino do lado continuava pulando por cima do cadáver. A música tocava sem parar, os tambores batiam e as pessoas continuavam caindo uma a uma como se fossem moscas. A estratégia de incentivar a dança tinha falhado miseravelmente e os governantes finalmente perceberam a burrada que fizeram. Desesperados com o cemitério que a praça virou, os líderes da cidade voltaram atrás e proibiram qualquer tipo de dança ou música. Eles fecharam os bordéis, proibiram os jogos de azar e tentaram transformar a cidade em um lugar de pura penitência. Como os médicos falharam, a igreja assumiu o controle da situação, afirmando que aquilo era obra do próprio demônio. Eles achavam que a população estava sendo punida por seus pecados e que o diabo estava controlando as pernas dos pecadores. Os dançarinos que ainda estavam vivos e se mexendo foram amarrados em carroças e levados à força para um santuário isolado nas montanhas. Eles foram levados para a Gruta de São Vito, o santo que as pessoas acreditavam ter o poder de curar doenças neurológicas. Lá no santuário, os padres colocavam sapatos vermelhos abençoados nos pés ensanguentados dos dançarinos e faziam orações intensas. Eles também carregavam pequenas estátuas do santo em volta dos pacientes enquanto eles ainda tentavam se mexer e pular. De forma totalmente misteriosa, após algumas semanas de orações e isolamento no santuário, o surto começou a perder força. Os movimentos involuntários foram diminuindo aos poucos, até que os sobreviventes finalmente conseguiram parar de dançar. A praga dançante de 1518 sumiu tão rápido quanto apareceu, deixando um rastro de mortes, mistério e uma cidade inteira traumatizada. Mas afinal, o que causou essa loucura toda? A ciência moderna passou anos tentando desvendar esse mistério bizarro. Uma das teorias mais famosas entre os cientistas hoje em dia envolve um fungo alucinógeno muito perigoso chamado ergot. Esse fungo costuma crescer em plantações de centeio úmidas, que era a base da alimentação dos camponeses daquela época. O ergot contém compostos químicos que são muito parecidos com o LSD, a famosa droga alucinógena moderna. A teoria diz que as pessoas comeram pão feito com esse centeio estragado e começaram a ter alucinações em massa. O envenenamento por esse fungo causa espasmos musculares terríveis e tremores violentos que parecem passos de dança descontrolados. Além disso, ele corta a circulação das extremidades do corpo, o que explicaria a dor insuportável que os dançarinos sentiam. Só que essa teoria do pão estragado tem uma falha muito grande que faz os cientistas quebrarem a cabeça até hoje. O envenenamento por ergot geralmente mata a pessoa muito rápido ou impede que ela consiga ficar em pé por dias seguidos. Não faz sentido um grupo de 400 pessoas conseguir dançar por semanas seguidas sob o efeito de um veneno tão pesado. Por causa disso, a maioria dos historiadores modernos aposta em uma outra explicação psicológica muito mais assustadora. A principal aposta hoje em dia é que a cidade sofreu uma histeria coletiva de proporções gigantescas, induzida pelo estresse extremo. O ano de 1518 estava sendo horrível para a população de Estrasburgo, com fome crônica, doenças terríveis e miséria absoluta. As pessoas viviam sob uma pressão psicológica tão brutal que o cérebro delas simplesmente entrou em um modo de pane geral.
A Frau Trofeia teria sido o gatilho, e o estresse acumulado das outras pessoas fez com que elas imitassem o comportamento dela. O cérebro humano é capaz de pregar peças inacreditáveis quando está sob estresse extremo, criando sintomas físicos reais do nada. A histeria em massa se espalhou como um rastilho de pólvora porque todo mundo ali compartilhava do mesmo desespero e medo do futuro. O caso de Estrasburgo não foi o único na história, mas com certeza foi o mais violento e mortal já registrado. Esse evento bizarro nos mostra como a mente humana é um território misterioso, perigoso e totalmente imprevisível. Até hoje, quando você caminha pelas ruas antigas de Estrasburgo, a história da praga dançante ainda ecoa entre as paredes de pedra. Os diários da época continuam guardados nos arquivos, servindo como testemunhas de um mês onde a realidade superou qualquer ficção. Pensa bem, você conseguiria resistir se visse todo mundo ao seu redor dançando em um transe macabro e desesperado? O medo do contágio psicológico era tão real quanto o medo de uma peste negra, isolando a cidade do resto do mundo. A história da praga dançante de 1518 continua sendo um dos maiores arquivos de mistério não resolvidos da nossa história. A mistura de ignorância médica, fanatismo religioso e desespero social criou o cenário perfeito para uma tragédia bizarra. Os palcos de madeira foram desmontados, a música parou, mas a pergunta sobre o que realmente aconteceu naquele verão continua no ar. Será que foi o pão estragado, um surto psicológico coletivo ou algo que a nossa ciência atual ainda não consegue explicar? A verdade é que aquelas 400 pessoas dançaram até o último suspiro, presas em um ritmo que ninguém mais conseguia ouvir. Seus nomes foram esquecidos, mas o eco dos seus passos na Praça de Estrasburgo ficou gravado para sempre na história. Se você acha que os desafios e trends malucas da internet hoje em dia foram longe demais, a história prova o contrário.